Eu vou falar um pouquinho, mostrar alguns cases aqui para vocês de como é que os alpinistas industriais aí conseguem auxiliar vocês na execução de projetos e na manutenção, inspeção de unidades geradoras de energia. Tá? Vou fazer uma breve apresentação aí da minha trajetória. Eu sou goiano, tá? E me mudei para Sergipe em 2017 para participar da construção da termoelétrica da Barra dos Coqueiros. Eu sou administrador de empresas, estou finalizando minha graduação em engenharia civil, né? Termino agora no final do ano. Trabalho na área de construção, gente, desde 1995. Então, um pouquinho de tudo que vocês puderem imaginar eu já fiz, né? Desde ajudante, trabalhei muito tempo da minha vida no setor de segurança do trabalho, que foi uma formação também paralela ao meu curso de administração. Depois disso, fui para o setor de planejamento. E aí você vai, né? Eu meio que digo o seguinte, que os profissionais, as organizações vão encaixando você onde elas necessitam e onde você também consegue retribuir em termos de desempenho. Tá? Eu acho que isso é bem interessante. Então, essa visão bem global de como é que funcionava, principalmente a questão de obras, ela também vai te abrindo os olhos para algumas oportunidades. Quando a gente falava da parte de trabalho vertical, era sempre um pouco problemático. Tá? Eu lembro, a gente estava participando da reforma, né, da ponte lá, rodoferroviária em Marabá, e além dos problemas de execução, existia também um problema muito grave, né? Existia uma preocupação muito grave com a questão dos acidentes. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é uma obra maravilhosa, tá? A ponte ela é belíssima, mas é extremamente complexa, porque você tem ali mais ou menos 2.000 metros ali de uma viga caixão que suporta ali a superestrutura ferroviária. E nós fomos fazer esse reforço toda a parte interna, então tinha muito espaço confinado, serviço com abrasivos. E eu lembro de um dia nós fazermos um simulado onde a gente tinha, sei lá, como lá dentro da viga caixão, a gente trabalhava sobre andames. A gente fez o simulado de um trabalhador que caísse ali e precisasse ser removido. Cara, 1 hora para ir do meio da ponte até a saída. Então, aquilo lá acende um alerta aí, né? Pô, mas se isso fosse real, essa pessoa teria sobrevivido? E então começou-se a se perguntar o que poderia ser usado ali para que, né, essa emergência fosse atendida de maneira mais eficiente. E aí foi quando entrou a parte do alpinismo. E eu falei, olha, aí nós temos uma solução para uma emergência, mas a gente tem uma série de outras atividades aqui que estavam sendo executadas através de plataformas suspensas, né, andames suspensos, balancinhos, etc., que aqueles alpinistas também poderiam desempenhar com mais rapidez, com uma segurança bem maior do que a gente estava executando naquele momento. E aí por aí vai. E aí, a partir desse momento começa também a minha história dentro do alpinismo, né? Eu fui formalizar a formação, já era uma coisa que eu fazia esportivamente há algum tempo, mas a gente separa um pouquinho, né, o que é esporte, o que é um montanhismo, um rapel, daquilo que você vê sendo executado aí, o que a gente chama hoje, né, de profissional de acesso corda ou alpinismo industrial. Existe um protocolo a ser seguido, a gente vai entender um pouquinho mais disso na apresentação. Como eu falei para vocês, mudei para cá em 2017, quando a obra terminou, veio aquele dilema, né, era para mim retornar para o estado do Pará, onde eu havia morado os 9 anos anteriores, mas aí eu sempre digo, quem conhece Aracaju, para sair é um pouco complicado, né? Quem sai, dos amigos que saíram aqui, quando ligam para mim, rapaz, eu estou tentando dar um jeito de voltar para aí, João, e aí eu preferi não arriscar. E aí foi a partir dessa necessidade que a gente abriu a nossa empresa e que decidimos contribuir, né? Eu não digo só para Sergipe, não, para o Brasil, né? Acho que quem trabalha
na geração de energia elétrica, trabalha para a segurança energética do país, não importa onde você esteja, o resultado ele pode ser visto em qualquer parte do nosso território. Tá bom? Vamos seguir? Bem, deixa eu falar um pouquinho então da empresa, tá, gente? A Horus, ela nasce em 2018, tá? Quando nós iniciamos a empresa, a grande questão-chave aí era onde seria a sede. Eu já tinha decidido que iria permanecer morando aqui em Aracaju, mas, paralelo a isso, a gente começou a desenvolver algumas atividades no setor eólico, principalmente na Bahia. Então, surgiu essa ideia. Cara, Salvador. Quando tem empresa em Salvador, eu posso continuar morando aqui. Mas, paralelo a isso, a gente começa também a ter algumas demandas do Rio Grande do Norte, né? E eu falei, gente, Sergipe não é só o melhor lugar para se viver, mas, estrategicamente falando, é o melhor ponto de estabelecermos o nosso almoxarifado central. Estou próximo da Bahia, estou próximo do Rio Grande do Norte, então eu acho que vamos conciliar tudo. Então, por isso que eu digo, ela está estrategicamente localizada em Sergipe. Tá? Qual que é hoje o nosso foco de desempenho? Se tem uma coisa que nós aprendemos durante a pandemia, aí eu estou falando de negócios, tá? É que o setor energético não tem crise. Você pode ter crise em vários setores, geração, transmissão, distribuição de energia, gente, não tem crise. Porque hoje ela é inconcebível se viver sem isso. Você tem, pode olhar de todos os setores, a parte de segurança pública, a parte de hospitais, a parte de lazer, nada hoje roda, né, se você não tiver energia elétrica. Então, estrategicamente falando, hoje nós estamos voltados para a energia e também, já que instalados em Sergipe, a gente está com bons olhos no setor de gás. Tá? Basicamente, hoje são os negócios que a empresa tem como seus nortes. Uma das coisas que a gente mais se preocupa é o quê? Garantir aos nossos clientes segurança operacional, isso a gente entrega através de procedimento de trabalho, e segurança jurídica, que, por incrível que pareça, quando a gente olha para ainda grande parte, não grande parte não sei, mas para uma boa parte dos empresários brasileiros, a gente entende que existe ainda um sentimento ou uma ideia de que se possa fazer algo sem cumprir de fato a lei ou as regras. Pode parecer loucura, gente, mas é. Então, você ainda vê pessoas ainda que querem ter empresas, mas não registram funcionários. Você não oferecem, sei lá, um seguro de responsabilidade civil para um cliente. E aí eu percebo que quando a gente fala do empresariado brasileiro, ele ainda tem que amadurecer muito, né? Nesse sentido, o que deveria ser básico não é. Tá? Bem, o que a gente oferece ao mercado? O que a gente oferece são a execução de tarefas ou trabalhos, né, em diferentes cenários. Aí você pode ter a execução de uma manutenção da subestação, através de PTAs, você pode ter intervenção no aerogerador, ou você pode ter um trabalho no offshore. O que vai demandar, que tipo de técnica a gente vai utilizar, é a necessidade desse cliente, tá? Respeitando, é claro, o cenário. Ainda voltando aqui, mostrando um pouquinho o que a gente faz para a área de geração de energia, pode ser um trabalho teoricamente mais simples, como você nos incumbir da substituição do sistema dos refletores dentro da sua subestação. Mas se você for o gestor de um parque eólico, você pode chegar para a gente e falar o seguinte: olha, eu tenho uns aerogeradores aqui e eu preciso que você coloque um inspetor lá dentro para analisar se eu não tenho uma trinca dentro das minhas pás eólicas. Tá? Essa segunda foto, não sei se vocês conseguem visualizar ela bem, mas ela foi feita dentro do interior do Amapá. Tá?
a gente, quando olha de longe, imagina que não, mas uma pá eólica, viu, gente, ela é grande, tá? Ela chega a ter 3,5 metros de altura ali, onde ela fica ali, onde ela entra no hub, né, que é o nariz do gerador, e ela vai afunilando. Então, para você saber se você não tem problema ali de descolamento ou trincas, normalmente você faz 2 tipos de inspeções. Uma externa, que hoje é muito feita através de drone, tá? A gente recebe muita missão aqui de colocar um alpinista, mas é quando o drone já pegou alguma coisa. Então a gente vai lá fazer o dimensional, vai quantificar o tamanho ali da trinca, etc. E a gente também utiliza muito o alpinista na parte interna da pá. Tá? Que realmente hoje a gente também tem robôs, robozinhos que estão lá dentro, mas por ser muito alto, às vezes o ser humano ele ainda é imprescindível para pegar o detalhe ali de qualquer não conformidade. Na terceira foto ali, a gente também tem os nossos colegas ali fazendo uma inspeção num sistema de ancoragem do navio de regasificação, que alimenta uma termoelétrica, e que possivelmente é uma unidade que daqui a um dia vai estar na mão de um dos senhores aí para gerir. Tá? Então, é só para vocês começarem a entender o tamanho do pepino, né? Às vezes, quando a gente fala de gestão de um ativo, as pessoas elas não têm dimensão da quantidade de demandas ou de necessidades, da quantidade de coisas que um gestor precisa ver. Né? Bem, a gente também faz o trivial, tá? Manutenção de estruturas de concreto, a gente trabalha muito também com resposta a emergências. Nós finalizamos um projeto lá em Serra, para uma siderúrgica, onde a gente tinha uma equipe de alpinistas dedicados à remoção de possíveis trabalhadores que se acidentarem no processo de recuperação da estrutura. Bem, gente, mas vamos lá. Quando a gente fala do tal alpinismo industrial, o que é isso? Tá? A lei brasileira ela define isso como a progressão de um trabalhador utilizando cordas. Tá? Bem, quando a gente fala de progressão, eu tenho que entender que aquele rapaz que está fazendo uma inspeção naquela pá eólica ali, ele pode descer, mas ele também pode subir. Tá? Ou seja, para ele conseguir fazer esse trabalho aí, ele precisa dominar 2 coisas. Ele precisa dominar manobras, são várias, né? Mas vamos lá. Transferência. Às vezes um alpinista ele desce uma parte da estrutura e pega um outro conjunto de cordas aqui e se transfere para elas, tá? Para aproveitar aí a subida ali, vamos dizer assim, para conseguir visualizar uma área maior da estrutura do equipamento. Então ele tem que dominar essas manobras, mas ele também tem que dominar os equipamentos que ele usa ou que vai precisar usar para realizar esse conjunto de tarefas aí. E é interessante porque ainda temos um problema sério que eu percebo que a gente enfrenta aqui no Brasil, que às vezes, quem contrata, ele não entende o que é uma coisa ou o que é outra. Né? Então, várias vezes, assim, o pessoal me pergunta, escuta, é a tua empresa que faz serviço de rapel? Não, gente, o rapel, ele é sempre esportivo. Se você vai usar corda, se você vai colocar uma pessoa fora dentro do teu empreendimento, aquilo no Brasil hoje se chama acesso por corda. E a gente vai ver um pouquinho da certificação, porque por mais que você domine uma corda, etc., se você não tiver encaixado dentro daquilo, quem executa e quem contrata também não está fazendo a coisa certa. Né? E a gente se preocupa muito com isso, porque eu digo que, normalmente, esse tipo de atividade, pessoal, ela dificilmente dá uma segunda chance para quem é. Tá? Graças a Deus, não é muito comum a gente ter acidentes no Brasil envolvendo esse tipo de atividade, mas quando nós temos, ele é sempre grave. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado na gestão desse tipo de atividade, de solução. Né? Eu costumo dizer que o alpinismo é sempre uma solução. Bem, nós temos um histórico nisso aqui no Brasil. Tá?
Na verdade, se você analisar bem, acho que documentado, nós temos praticamente aí 3.000 anos, pessoal, que o homem usa corda. Né? Então, você tem ali marcos aí que eu digo. Grandes navegações, né? Os marinheiros usavam corda, ainda usam, né? De maneira muito intensa. Militares, eles usam a corda também já, né, milhares de anos aí, uma forma de descer ou invadir locais. Mas isso também, você traz isso aí para as manutenções das estruturas. Né? No Brasil, isso começa a acontecer de fato lá pela década de 90. Tá? Mas na Europa, ela já é comum desde a década de 80. Então, eu sempre digo também, é muito propício aí, eu acho até pela cultura do país. Quando você vai para o lado europeu ali, o europeu ele escala o tempo inteiro. É comum, né? Então, o cara pensa, bem, se eu posso usar uma corda para descer naquela montanha, por que eu não posso usar a corda para descer naquele prédio? Vira um mais um. Então, lá em 94, surge no Reino Unido uma norma, né, que é a 7985. E ela normatiza, ou seja, ela traz para dentro da lei o uso da corda para manutenção de prédios, navios e por aí vai. Tá? Aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente deve ter alguma coisa em torno aí de 1986, ali, você já tinha algumas empresas no Brasil que já faziam uso de técnicas aí de espeleologia para manutenção. Mas isso começa a tomar fôlego aí na década de 90 e posteriormente na década de 2000. Bem, o grande boom dessa técnica acontece por necessidades da Petrobras. Então, você tinha, dentro do mercado offshore, esse intercâmbio de técnicas com o exterior, ele é mais propício. Tá? Por quê? Porque você contrata muita embarcação que vem de fora. Essa embarcação, normalmente, você tem um navio construído, tem uma equipe de manutenção. Daqui a pouco você está vendo um cara pendurado numa corda ali, dando manutenção no flare, fazendo uma troca instalando um equipamento. E você começa a perguntar, escuta, você viava também no Brasil, né? Como é que vocês fizeram para que esse pessoal aí adquirisse a expertise e fizesse isso aí com um certo, mas com um elevado grau de segurança operacional? E pastor, não, a gente hoje tem norma, né? A gente tem uma norma, a norma inglesa, ela ainda hoje é que norteia todas as normas, né, no mundo. Basicamente, ali você traduz ela, né, onde existem os protocolos. E a Petrobras, ela começa a usar esse tipo de técnica por volta do ano de 2000 ali e, impulsionada por essa demanda, nós temos ali as primeiras normas aprovadas em 2007, as primeiras normas brasileiras. Tá? E aí você tem, de fato, a concretização disso em 2012, quando surge a famosa NR35. Eu acho que todo mundo que já ouviu falar em trabalho à altura, né? Você tem a NR35 que normatiza e que coloca ali as condições de execução para atividades acima de 2 metros, e ela já, desde a sua publicação, no anexo 1 dela, coloca lá quais são e o que é necessário para que você tenha, dentro das suas necessidades, um alpinista industrial de maneira segura e dentro da lei. Tá? Então, em 2012, com a publicação da NR35 e do seu anexo número 1, cria-se no Brasil, de fato, essa profissão. Né? Eu sempre digo que, às vezes, no Brasil, a gente tem muita coisa que acontece assim que fica meio que paralelo. Né? A gente sabe que tem um flanelinha, mas ele não existe. É mais ou menos assim, né? E a gente tinha a mesma situação com alpinistas. A gente sabia que tinha gente fazendo, mas você não tinha nada normatizando, não tinha nada, né? Escuta, quais são os pré-requisitos? O que essa pessoa tem que ter? O que a empresa tem que fornecer? O que o Ministério do Trabalho precisa cobrar? Estava ainda na penúltima.
Em 2012, isso é resolvido de fato. Bem, hoje, no Brasil, hoje nós temos 3 certificadoras, tá? Essas certificadoras, elas são instituições que a gente chama acreditadas pelo Inmetro. Ou seja, você tem uma ISO, que é 17024, que ela fala sobre certificação de pessoas. E aí você tem hoje 3 certificadoras aí, que é a ABEND, tá, pessoal? É a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Nós temos a ANEAC, que é a Associação de Empresas de Acesso por Corda. E nós temos aí o IRATA Brasil. Lembrando que a IRATA ela é a mais famosa de todas, porque foi a primeira no mundo, tá? Mas ela tem 2 variações. Nós temos a IRATA Internacional e a IRATA Brasil, tá? Então, hoje, o que é necessário para que uma pessoa seja um alpinista? Ele tem que procurar centro de treinamento, onde que sejam vinculados a essas instituições. Ele faz um curso de 40 horas, né, uma semana de curso, e ele recebe um avaliador no 6º dia. Esse avaliador, ele trabalha para essas instituições aqui, e ele vai aplicar uma prova. Na verdade, são 2, porque o centro de treinamento aplica uma prova na sexta-feira. Se você passar, você está apto a fazer o teste, né, a avaliação com o avaliador da certificadora. Bem, passado esse... Normalmente na prova, vocês vão ver que existem níveis aí, N1, N2, N3, é cobrado do participante do treinamento aí, que está pleiteando a certificação, é cobrado tanto a parte teórica, tá, que é a parte de legislação mesmo, etc. e tal, e é cobrado também a parte de manobras, que são aquelas famosas que eu falei para vocês, né? Subir, descer, transferir, resgatar um colega, montar uma tirolesa, resgatar um colega numa tirolesa, e aí por aí vai. Isso varia de nível para nível. Sendo aprovado, ele vai receber ali o seu logbook, que é um livro onde você registra suas horas de trabalho. Normalmente eles também te enviam uma carteira, e é claro, você passa a ser o que a gente chama de profissional certificado, né? Eu sempre digo assim, tem uma coisa interessante, porque essa certificação ela vale 3 anos. Né? Ela tem uma validade que visa muito pegar também a parte física desse executante. Tá? Mas eu sempre digo para o pessoal, cara, se fosse engenheiro, tinha que fazer uma faculdade a cada 3 anos. Basicamente isso, né? Porque passou esse período, tudo que você fez não vale mais. Tem que fazer de novo. Né? Então, basicamente, isso aí é uma das coisas que a gente não acha correto. Eu particularmente, é uma opinião minha, eu acho que esse reteste ele é puramente físico. Eu não tenho que te avaliar, eu não teria que te avaliar se você sabe ou não, porque você já está trabalhando, né? Então, mas é uma opinião minha. Mas a cada 3 anos, esse profissional ele tem que fazer tudo de novo. Tá? Senão, ele perde né, o direito que ele tem de exercer essa atividade. Tá bom? Vou passar. Aqui nós temos os níveis de certificação. Tá? Você começa com o nível número 1, tá? Onde não é necessário ter nenhum tipo de experiência vertical anterior. E aí você vai realizar trabalhos que a gente chama de trabalhos simples, ou seja, sem muita complexidade. Esse profissional, ele só pode trabalhar se ele estiver se ele estiver sob a supervisão ou de um nível 2, que a gente chama de N2, ou de um nível 3. Ou seja, ele não pode trabalhar sozinho. Tá? Quando a gente fala sozinho, tá, gente? O trabalho de um alpinista é sempre em dupla, no mínimo uma dupla. Porque você tem normalmente um executante ali, mas você tem sempre um outro colega que, se necessário for, está apto a retirar aquele colega da corda. Tá? Um acidente, alguma coisa assim. Bem, 1000 horas depois,
Lembra, eu comentei para você que você recebe um pequeno livro de registro de horas, né, de trabalho. Depois de 1.000 horas de trabalho, você pode pleitear o nível 2. Então, você volta para o centro de treinamento e a gente tem que entender que, pelas limitações, existem algumas manobras ou estruturas que você, ou técnicas que você pode aplicar que o N1 não está apto. Então, por exemplo, vou montar uma tirolesa. Posso? Se você for nível 1, não. Porque você só aprende isso do nível 2 para frente. Então, esse profissional, depois de 1.000 horas de trabalho, ele volta para o centro de treinamento, faz o treinamento do nível 2, faz a prova. Se aprovado, ele inicia aqui uma segunda fase da sua vida profissional. Com o nível 2, ele já está mais apto a montar ancoragens, fazer resgates mais complexos, né, dentro da equipe, e também, gente, ele pode supervisionar o que a gente chama de trabalhos urbanos simples. Então, o N2, ele pode assumir uma frente de serviço sem ter um 3 lá. Pode? Bem, depende. Se for um trabalho urbano, dentro da indústria ou no mar, não pode, vai ter que ter sempre o nível 3. Mas ele pode, olha, eu preciso fazer uma manutenção aqui na faculdade. Bem, não tem manobras complexas, você não está trabalhando sobre a água, né? Então ele pode assumir essa frente? Pode, está dentro da atribuição dele. 2.500 horas depois, ele pode pleitear o nível 3. Tá? Então você tem 1.000 aqui, 2.500 aqui, nós estamos falando de 3.500 horas de corda, pessoal, para um profissional chegar no nível 3. A partir desse momento aí, sim, esse profissional ele pode assumir total responsabilidade por uma operação envolvendo profissionais que utilizam essa técnica para o seu trabalho. Uma coisa interessante é que, pela nossa legislação, qualquer trabalho sobre a água, rio, represa, no mar, é necessário um profissional de nível 3 o tempo todo acompanhando a sua equipe. Tá? Pela complexidade aí, se você tiver que resgatar alguém, ou pelos sistemas de ancoragem que às vezes são necessários ser montados. Então, basicamente, gente, é isso aqui, a progressão de uma pessoa que almeja trabalhar nesse setor. Né? Começa com o nível 1, vai para o nível 2, termina aí no nível 3, uma certificação sendo necessária, uma recertificação sendo necessária a cada 3 anos. Um detalhe importante aqui, subir em corda, eu sempre digo isso para o pessoal, não dá dinheiro para ninguém. Tá? Você tem que saber fazer algo para poder usar isso aqui e fazer o seu trabalho. Então, vamos lá. Um eletrotécnico. Eu conheço pouquíssimos eletrotécnicos que são alpinistas. E os que eu conheço ganham muito bem. Por quê? Porque é uma mão de obra extremamente escassa. Né? Pintores, soldadores, instrumentistas, inspetores de equipamento, inspetores de tubulação, né? Pessoal que faz ensaios com ultrassom, com raio-x. Então, eu sempre digo, isso aqui ele é um aditivo à tua formação, ao que você faz. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu acho mais legal dentro do acesso por corda é o seguinte: se você tem um pintor hoje e ele ganha X, se ele vai para o alpinismo, ele ganha de 3 a 4X. Por quê? É uma das coisas que eu acho mais legal na técnica. Normalmente o dinheiro fica com as pessoas. Se você vai fazer uma obra que demanda muito andaime, o dinheiro fica no andaime. E eu remunero mal caro. Se eu vou fazer uma atividade aqui e contrato uma PTA, o dinheiro fica na alocação da PTA, ela tem que vir numa prancha. Então, muito do meu orçamento é consumido nos equipamentos. Infelizmente, você corta de onde? Você corta
de onde você pode cortar. Uma das coisas que eu acho mais interessantes na aplicação desse método é que, como não tem equipamento, não tem, o dinheiro normalmente fica com as pessoas, né? Eu acho isso extremamente... É uma coisa que me alegra muito. Bem, e eu queria agora mostrar para vocês, na prática, né, do que nós já fizemos aí, alguns exemplos, de onde é que isso vai auxiliar vocês na vida profissional de vocês. Beleza, me formei, assumi aqui uma organização e eu estou precisando fazer isso. Mas e aí? Peraí, vou lembrar do que aquele cara me falou aquele dia. Eu acho que eu posso usar aquilo para economizar dinheiro, né, na execução disso, fazer isso com segurança, né, fazer rápido. Então vamos lá, a gente vai citar alguns exemplos aí. Esse trabalho aqui, gente, ele tem, assim, no meu coração, ele tem um lugar bem especial. Esse foi o primeiro trabalho que a nossa empresa fez. Nós abrimos a empresa e, numa sexta-feira de tarde, eu recebi um telefonema. Rapaz, eu preciso para segunda-feira. Eu falei que é trote. Deve ser algum conhecido meu, né? Mas olha só, nós recebemos a missão, existe um projeto, pode passar aí, vou comentar. Existe um projeto dentro da cervejaria de melhoria energética. Qual que era a parte mais importante disso? Era você trocar luminárias já antigas, que gastavam energia danada, tinha uma quantidade de lumens ali insuficientes, por luminárias em LED, mais econômicas, mais poderosas. Mas aí entra o que na vida profissional de vocês também vai acontecer muito. Existe o que é estratégico e existe o que é operacional. A parte estratégica era linda. Gente, vamos melhorar, a gente vai consumir menos energia, né? Vamos ter um ambiente muito mais iluminado, vai ficar bom para todo mundo. Não para o cara que comanda essa produção de cerveja aqui, né? Eu visitei algumas unidades, gente, 70 mil garrafas de cerveja numa hora. É insano. É assim, eu ficava olhando e depois pensando, né, que tem alguém que bebe aquilo, porque o pessoal vai faltar cerveja. Eu falei, mas não é possível, né? Mas aí vinha o grande desafio. Eu não posso parar a minha linha. E aí, de novo, né? Aquele colega ali, por exemplo, está fazendo aquela técnica que eu falei para vocês, aquela manobra, que é a transferência, né? Ele tem 4 cordas ali, ele puxa um lado, vai para um lado, para o outro, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Nós trocamos aí aproximadamente mais de 500 luminárias. A nossa equipe rodou 4 estados. Tá? Em todas as nossas intervenções, nós não paramos a linha de produção. Qualquer outra técnica, gente, fosse usar andaime, plataforma de trabalho aéreo, né, que é a famosa PTA, nem entra. Então, assim, por isso que eu digo, esse trabalho tem um lugar no meu coração, porque foi extremamente desafiador. Tipo assim, olha, você vai fazer aqui, mas como? Não sei. Né? Então, detalhe, essa esteira ela não pode parar. Né? Então, foi bem desafiador que a gente conseguisse realizar isso no tempo necessário. Né? Você tinha ali breves momentos ali, onde você tinha uma troca ali de turno para fazer o arremate final e continuar as atividades. Mas foi muito, muito legal, porque eu digo assim, foi um batismo de fogo daqueles, né? Pessoal, depois disso aqui pode vir o que for, que a gente dá conta. Né? Mas isso aí eu lembro, a gente tinha uma interação muito grande com o setor de engenharia da Ambev, que eram os nossos contratantes, né? A gente chegava em alguma unidade, por exemplo, como Camaçari, era interessante, porque quando você ia lá falar com o pessoal da fábrica,
já vinha a ordem, não, ó, esse pessoal é o pessoal da engenharia, vê o que os caras precisam aí, veja o que é necessário para liberar a atividade e deixa o pessoal trabalhar, porque eles têm compromisso lá em Pernambuco na semana que vem, né? Então foi bem interessante. Essa aqui tem muita coisa para ler. Vamos passar mais um. Esse aqui também, acho que no setor eólico foi o primeiro caso. Acho que está na cronologia certa. A gente recebeu uma missão de existir uma dúvida do pessoal da engenharia se a sujeira que estava acumulada nas pás, tá? Na verdade, essa aqui é uma das que estava mais bonitinha, porque as mais feias eles não deixaram nem a gente fotografar, mas existia porque algumas dos aerogeradores têm um pitch, que a gente chama de pitch, né? Porque essa pá, pessoal, ela gira, ela corrige ângulo. Então, onde ela está ali afixada no hub, né, que é aquele nariz ali, ela gira para melhorar o seu ângulo de ataque e tal. Em algumas desses aerogeradores, esses pitches eles são hidráulicos. E quando você tem ali o problema de, sei lá, uma ajuda de retenção que é danificada, esse óleo ele escorre. Então, nós tínhamos algumas pás que estavam completamente impregnadas. Para quem já conheceu um parque eólico aqui, não é difícil imaginar que, normalmente, eles ficam em locais meio que remotos. Você tem muito estado de chão, né? Então, aquilo sobe ali, virou uma crosta, que eu lembro que a primeira descida da visita técnica que eu fiz, eu joguei a bota fora. Falei, não, isso aqui não tem mais conserto. E aí o cara falou assim, olha, a missão de vocês é simples, a gente quer essas pás limpas. Porque a gente tem aí, a gente está calculando aí, que existe uma perda do arrasto aerodinâmico, que deve estar custando para a gente em torno de 5% aí da nossa produção de energia. Na nossa primeira missão, a gente fez isso em 35 aerogeradores, lá em Caetité. Para quem não conhece Caetité é extremamente alto, né? A gente chegava no parque por volta de 7 horas, fazia o acesso para o aerogerador, quando você sai lá, cara, parece que você está no meio das nuvens. Um frio. Você tinha um pessoal que vem de fora assim, eu jurei que a Bahia era quente. Eu falei, não, dá um tempinho aí, espera só o sol abrir. Né? Depois que o sol abrir, isso aqui some, e aí você vai, né, encontrar o famoso calor da Bahia, pode ficar tranquilo. E aí eu lembro que no ano posterior, pessoal, a Rio Energy baixou uma norma recomendando a limpeza de todas as pás que apresentassem um nível de sujidade mais agressivo, porque a engenharia deles comprovou que as pás limpas houve um incremento na geração de energia. É por isso que eu falo, é muita coisinha, né? Você vai olhar para uma coisa, olha para outra, o gestor está sempre ligado. Nessa missão aqui, nós fizemos 105 pás eólicas. Eu acho muito interessante quando você começa uma atividade nova, que é a curva de aprendizado disso. Eu lembro que no primeiro dia, cara, a gente acho que fez 1,5. Eu falei, rapaz, vamos passar o ano inteiro aqui. Não vai dar certo esse negócio. Quando a equipe entrou no ritmo aí, pessoal, a gente estava fazendo um aerogerador, né, que seria aí, saímos de 1,5 para 4,5 no dia. A mesma equipe, mesmo procedimento, mas aí você já pega a curva de aprendizado ali, o pessoal já vai no automático. Então foi um trabalho bem interessante também. Bem, esse aqui a gente realizou isso aqui para a ONG Energia, lá em Paulino Neves, lá no Maranhão. Para quem não conhece essa região, recomendo, tá, gente? Paulino Neves são os famosos lençóis maranhenses, mas o pessoal normalmente vai mais ali para Barreirinhas. Tá? Você sai de São Luís, vai para Barreirinhas. Barreirinhas realmente talvez seja uma cidade bem mais estruturada para o turismo, né? Mas Paulino Neves, apesar de ser uma cidade extremamente pequena, ela está justamente onde os lençóis se encontram com o mar. Então, eu lembro assim, você subir para o aerogerador, a vontade que tinha era de morar lá.
Rapaz, será que esse povo não aluga uma nacelle dessa aqui para a gente viver, não? Porque o visual é alguma coisa fora do comum. Tá? E qual que foi a lição que nós recebemos lá? Essas máquinas, elas estavam em final de garantia, ou seja, todos os aerogeradores eram da GE, e depois de 5 anos de operação, a GE estava entregando essas máquinas para a Ômega, e aí a Ômega nos contratou para fazer o que eles chamam de End of Warranty, que é nada mais do que o fim de garantia. Ó, verifica o que tem na máquina, porque a partir de amanhã, o que quebrar você conserta. Mais ou menos isso. Né? E aí, qual que foi a nossa missão? Entrar em todas as PAs de todos, se eu não me engano, lá foram 132 máquinas, né? Aí você multiplica por 3, 2 máquinas por dia, esse era o combinado. As PAs tinham 56 metros, então a gente fazia a ascensão, passava por hub, abria a escotilha da pá e entrava para dentro aí até onde conseguisse. Porque quando ela fica muito fina ali, você não consegue mais ir. Então, só para vocês verem o que é que você pode achar dentro de uma pá eólica. Isso daqui, gente, nada mais é do que o cabo condutor do SPDA. Tá? Ele tomou uma descarga, tanto que aqui, a imagem não dá para ver, mas toda a parte aqui do epóxi ali, né, da fibra ali, ela calcificou pelo calor, e esse cabo, ele partiu. Tá? E por que é importante você ter isso daí? Eu lembro que essa foto aí, ela foi, cara, o pessoal do parque lá falou, caramba, bingo, né? Já está pago o serviço de descarga aí. Quando eu cheguei lá no parque, tinha um set de pá no chão. Tá? As 3. O que aconteceu? A pá, ela tomou uma descarga, possivelmente estava na mesma situação que essa, o raio não tinha para onde ir. O que foi que ele fez com a pá? Abriu um buraco do tamanho de uma porta. Então, o pessoal baixou para fazer o reparo disso, você tem que recompor tudo isso daí. Eu não sei, viu, gente, mas é uma operação aí, é muito dinheiro. Você tem que baixar o set todo, porque depois que você faz esse reparo, as outras 2 pás que não foram atingidas tem que pesar a mesma coisa da que está sendo reparada, porque senão, da hora que você colocar isso de volta para o hub, se tiver diferença de peso, você tem um problema grave ali de vibração, que vai caixa de marcha, gerador, todo mundo sofre, o tramo da estrutura também vai sofrer. Então, eu digo para você, é uma operação de milhões aí. O guindaste, né, que põe uma pá dessa em cima, ele custa alguns milhares de reais ali por hora. Então, é uma operação complicada de você fazer um reparo downtower. Então, a Ômega sugeriu. O que foi que ela pensou? Não, vamos fazer isso daqui antes que aconteça de novo. Não sei se posso perguntar agora. Por favor. Está tranquilo. Mas fiquei curioso em saber como essa operação foi feita em relação a quando vocês entraram na pá, se essa pá ficou rígida para manter a gravidade, ou se ela ficou girando, se ela tinha alguma trava, como é que funcionava? Bem, como é que funciona? Você pode voltar uns slides aí? Pronto, esse está perfeito. Bem, aquele quadrado que está ali em cima, a gente chama aquele de nacelle. Lá é onde fica caixa de marcha e gerador. Esse nariz, que a gente chama de hub, se você pode ver, ele está encaixado na nacelle e recebe as pás. Tá vendo aquela escotilha que tem ali na ponta? Na ponta ali do... Pronto. Bem, isso daí, na parte de cima da nacelle, você tem ali é como se fosse ali uma barra transversal. Você conecta um talabarte ali, vai caminhando até chegar naquela entrada que tiver posicionada em cima. E aí você entra para dentro desse nariz e, consequentemente, para dentro das pás. Tá? Essas pás aí, você consegue colocar ali 11 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas, né?
você vai posicionar elas, normalmente a gente fazia isso em 3 horas, você deixa ela girar até ela ficar assim e trava isso através de uma trava mecânica ali no main bearing, para não deixar ela aí, né? Chegaram que treme muito, tá? Por quê? Porque tem muito vento, né, gente? Então, assim, mas é um procedimento perfeitamente seguro, completamente controlado, tá? Mas sim, existe a possibilidade. Essa posição aqui, quando nós executamos aqui a parte de limpeza dela, é o que a gente chama de 6 horas. Você coloca ela assim, tá? Então, você consegue sim parar essas pás nas posições, nos ângulos que você necessita e fazer o bloqueio dela para que isso não se movimente. Chacoalha, chacoalha, porque venta muito, né? Então, hora que você fica lá, rapaz, esse negócio vai cair, né? Mas é isso mesmo. Acho que deu para responder? Tá bom. Marcelo, já que abriu pergunta, eu fiquei curioso como é a limpeza do negócio desse tua pá, porque é uma área muito grande, né? Uhum. Dá para ver que vocês ficam pequenos ali perto da pá. E na prática, como? Porque eu não posso imaginar que o cara leva um balde com uma bucha lá. Bem, como é que nós fizemos? Nós colocamos lá em cima da nacelle, 2 botijões de 200 litros, tá? E nós bombeamos essa água através de estágios até lá em cima. Desses botijões, a gente ramificou pequenas saídas onde a gente encaixava mangueiras para lavadoras de alta pressão. As famosas VAP, né? Então, houve algumas que foram feitas assim, houve outras que, por proximidade de locais onde o jateamento pudesse ocasionar algum tipo de pulverização, sabe, de uma subestação ou de alguma coisa, aí foi limpo no trapo, professor. A gente levava o borrifador, né? E você pensando assim, minha mãe mandou eu ser alpinista ou dentista? Foi dentista, cara. E aí, mas você entendeu errado, né? Mas é assim, na maioria das vezes a gente fazia através disso aí, você bombeava essa água de um caminhãozinho que ficava lá embaixo, através de bomba sapo mesmo, você tem os patamares da torre, ia bombeando isso até chegar lá em cima, e de lá ramificava para as lavadoras de alta pressão, e aí você ia lá... Outra pergunta ainda nesse serviço é o seguinte, por exemplo, quando no primeiro serviço que você mostrou de se trocar as luminárias da indústria, era um eletricista que fazia escalada também. Não. Nessa parte aí, o nosso eletricista ele ficava em solo, e aí você se posicionava ali no local de instalação, removia aquela luminária antiga, descia, né, fazia ali, onde não dava para descer direto, jogava a corda para o colega, ele botava numa polia, e aí você fazia essa transferência e recebia por ali também a luminária nova. Mas o que eu quero dizer é, no caso da limpeza das pás, por exemplo, dificilmente você vai ter um profissional especializado em limpeza que sabe fazer escalada. Então, no final, o cara tem que saber fazer um pouco de tudo. Então, é importante isso daí. Eu acho assim, essa capacidade de você aprender novas... Claro que tem coisa que é muito técnica, né, gente? Eu lembro assim, a gente fez troca de refletores. Cara, se não for um cara de elétrica ali que entenda daquilo, você queima tudo, né? Mas claro, eu vejo assim que essa necessidade de você... Aí também é um trabalho mais braçal, tá, gente? Não é tão difícil você pegar. Mas, claro que é importante você poder também executar, né? É difícil, assim, você... um trabalho elétrico, um trabalho de pintura bem feito, realmente o cara tem que ser muito bom naquilo, tem que ser um profissional naquilo. Mas tem outras coisas que você tem que aprender meio que na marra mesmo ali, porque não tem outro jeito, você não vai achar um profissional específico, né, que seja escalador também, então tem que ir se adaptando. Bem, gente, então aqui, esse foi um trabalho bem interessante, tá? Não sei se vocês acompanham isso daí hoje. Em média, hoje aqui no Brasil, a gente já está instalando pá aí, gente, de 84 metros. Então, assim, elas estão ficando extremamente monstruosas,
Tá? Para vocês terem uma ideia, eu acho que a pá de 84 metros, gente, a boca dela tem quase 6 metros de altura. Então, às vezes o pessoal, mas como é que você entrou lá dentro? Eu falei, não, você entra, dá até para morar lá dentro, é grande, é uma estrutura grande. É que como ela está a 100, 110 metros de altura, você olha de longe, não é pequena, mas é considerável. Então, assim, foi um trabalho bem interessante, a gente achou muita coisa. Não sei se vocês estão vendo aquela luzinha lá no final da foto, aquele já delaminação, perda da cobertura, justamente onde porque a pá é como se fosse um ovo de Páscoa, né? Ela tem duas partes que são juntas e coladas ali, você faz um reforço ali nas bordas. Aqui lá já é perda de seção também dessa parte que protege devido à erosão do vento. Vai passando ali, o vento vai removendo isso. Então, tudo isso aí são pontos. Nós tivemos um caso aqui no Brasil, gente, de uma torre que caiu, porque esse reforço, essa borda, né, essa colagem abriu, o pessoal não pegou, apesar do próprio aerogerador enviar um bocado de alerta, a vibração aqui está demais, está demais, está demais. Isso acabou abrindo. Quando abriu, essa pá, ela se descontrolou, acertou o tramo, que é a torre, e veio derrubando a torre. A gente acha que não, mas essa pá onde nós trabalhamos lá em Paulino Neves, ela tem 56 metros de comprimento, gente, ela pesa 11 toneladas. O momento dela de descida é de 200 toneladas. Então, é uma força aí que a gente tem que respeitar, né? Realmente tem que estar com manutenção afiada. Bem, esse trabalho nós fizemos para EDP, que foi teste de continuidade de SPDA. A pá eólica, gente, por necessidade aerodinâmica, ela recebe pequenos botões, tá? São pequenos botões metálicos que são afixados ao longo dela para receber essas descargas. E o que é que acontece muito, principalmente em locais onde você tem problema de maresia? Esses botões metálicos, eles se oxidam, né? E a gente precisa também fazer o teste de continuidade dele. Levar um milhomímetro, se você coloca lá uma das pontas do milhomímetro no botão do captor, e no outro você leva ali para a raiz para saber se caiu um raio ali. Esse cabo condutor vai entregar essa descarga para posteriormente ser levado lá para o aterramento da torre, né? Então a gente fez esses testes aí em aproximadamente 150 passos, que também é um trabalho complicado, porque você tem que achar um cara muito bom para operar o milhomímetro, porque nem sempre quando você coloca lá dá o número que dá. E aí, o cara que está pendurado na corda tem que lixar aquilo, e o cara, vamos testar de novo, né? Porque para você condenar uma estrutura, teu SPDA não está legal, você tem que ter certeza, porque se o cara tirar essa parte, né, e o trem funcionar, vai ficar ruim, tá? Então também é uma das formas que a gente auxilia, né, na manutenção e na gestão desses ativos aí. Esse foi um outro trabalho que nós fizemos também para um cliente. Esse também foi um lugar muito interessante, aconselho que vocês vão, que é Galinhos, lá no Rio Grande do Norte. Trabalhar no setor eólico, ele é difícil, tá, gente? Porque normalmente você parte 100 metros de escada, tá? 100 metros. Então, é complicado, né? Para quem tem que fazer 2, 3 aerogeradores por dia, você chega no final de semana, você não tem mais ombro. Em contrapartida, permite vocês conhecer lugares, sabe, lindíssimos. Galinhos é um desses lugares. Lá o nosso trabalho foi fazer check torque da nacelle. Por quê? Você tem a nacelle e ela tem um chassi que fica, né, que é conectado na torre. E o nosso trabalho foi conferir todos esses parafusos para saber se não tinha folga. Tá? Esse cliente ele detectou a necessidade de fazer esse check torque. Por quê? Porque uma de suas máquinas apresentou através do sistema SCADA um excesso de vibração. Então aí você tinha duas situações. Ou as pás estão folgadas, provocando uma vibração excessiva, transferindo isso para o hub e do hub para a nacelle,
ou a própria nacelle está com o torqueamento comprometido. Então, foi um trabalho interessante também. Eu não pude fazer as imagens, mas vou dar um conselho para vocês aqui. Todo o início da nossa atividade nós fizemos com bomba hidráulica, tá? E deu muita dor de cabeça, sabe? Uma dor de cabeça danada, e o equipamento estraga demais. E aí um dia, um abençoado, que eu falo que tem gente que entra na sua vida por seu bem. Eu já estava assim, sabe, chutando pedra. A bomba tá com problema aqui. Aí tem um cara encostado no carro, bem assim, cara, se eu fosse tu alugava uma high torque. Acaba com esse negócio aí. Eu falei, e o que é high torque, irmão? Uma parafusadeira, não conhece high torque, não? Eu falei, não, irmão. Ele me deu um contato. Fui em Natal, me apresentaram uma parafusadeira desse tamanho. Aí você tem os soquetes, né? O sistema de trava, etc. A bateria, onde eu determinava o torque no visor e no final da noite eu enfiava no computador e me saiu o relatório do torqueamento. E eu falei assim, e eu carregando 150 quilos de bomba e mangueira para cima de aerogerador, nunca mais. Então, assim, é uma ferramenta excelente. Eu fiz tanta propaganda que o representante deles veio aqui em Aracaju, né? Pegaram a minha mão, cara, eu não sei, não, mas obrigado. Eu falei, não, mas obrigado eu, né? Eu que tenho que agradecer, porque a ferramenta, ela transformou o nosso trabalho lá de maneira significativa. Nós fizemos isso, pessoal, em 110 aerogeradores da Alstom. A Alstom, ela foi vendida depois para a GE, tá? Mas são aerogeradores, se eu não me engano, de 2,8 megas. Não são tão... E fizemos isso para a AES, uma empresa americana que tem parques aqui no Brasil. Essa também é um outro projeto bem interessante que a gente estamos desenvolvendo aí. Desde 2021, a ONS é parceira da Naurock. A Naurock é uma empresa lá de Berlim e a gente está desenvolvendo uma câmera para fazer inspeções de pá eólica sem a necessidade de parar o aerogerador, tá? Então, você tem ali um canhão óptico que, através de um sistema de rastreio, ele trava na pá, acompanha o giro e fotografa essa pá por partes, tá? A gente começou os testes de campo aqui no Brasil em janeiro de 2022, fizemos um outro em outubro de 2022 e outro em setembro de 2023, tá? A gente está ajustando o equipamento porque o primeiro que veio para cá quase pega fogo. Você imagina, um equipamento onde o laboratório fica em Hamburgo, menos 8 graus lá, está todo mundo de camiseta, né? E vai para o Rio Grande do Norte, lá onde estava dando quase 50, no meio da caatinga. Então, o equipamento, chicote elétrico, toda essa parte ela teve que ser trocada, adaptada aqui para o Brasil. Cor do equipamento, cor do computador, filtro das câmeras. Imagina o seguinte, pessoal, o nosso sol aqui, os caras desenvolveram os filtros para o sol da Alemanha. Chega aqui no Brasil, coitado, o menino que veio aqui comigo, ele só andava da cor da sua camiseta. A gente saiu do hotel, meia hora depois ele estava dessa cor. Falei, cara, você pode ficar lá, deixa a gente ir para o campo um pouco, eu estou preocupado, você não está acostumado com tanto sol. E aí você imagina, todos os filtros de equipamento, tudo, a gente tendo que nacionalizar, vamos tropicalizar isso daí, né? Mas é um equipamento que promete muito. Eu acho assim, para você que é gestor de um parque eólico, tem uma coisa que é muito importante para ti. Se você tem aí 10 aerogeradores e você para um, você tem uma perda de geração, você tem problemas aí, principalmente se o seu contratante for o governo, porque você indisponibilizou um equipamento, tá? Normalmente você tem ali uma folga, porque o que é contratado de fornecimento de energia, você normalmente instala mais equipamentos, porque existe realmente parado de manutenção, etc. e tal. Mas com a proposta desse equipamento, o que a gente quer? É que, para fazer inspeções estruturais, você não precisa pedir parada do equipamento para o operador nacional
Entendeu? Essa é a nossa ideia. E a gente acredita que, não sei, talvez no ano que vem aí, a gente já tenha aí alguma coisa comercialmente já pronta para estar de vez aqui no mercado brasileiro. Mas eu vou ver, da próxima vez que nós trouxermos ele para o Brasil, eu faço questão de trazer aqui para que vocês conheçam. É fantástico, assim, a equipe também que está envolvida nisso, uma equipe parecida com vocês aqui, um pessoal jovem, sabe? Extremamente talentoso, assim, é muito interessante ver eles trabalhando, assim, eu fico... apesar, a maioria das coisas eles me falam, que isso foi, não, cara, eu só sei que isso gira e tira foto. Não perca seu tempo me explicando, né, porque eu não vou entender, né? Mas bem interessante, eu vou trazer aqui para que vocês conheçam esse equipamento mais afinco. Esse foi uma outra situação também bem interessante para a gente, bem dentro da área de vocês aí, tá? Talvez se eu trouxesse o Ian aqui para explicar como esse negócio funciona, vocês entenderiam, porque até eu também não entendo muito, tá? Eu conserto eles, monto, mas não entendo, não consigo entender muito da ciência por trás daquilo, da engenharia por trás daquilo. Pode passar mais um. Bem, qual que é o grande desafio hoje, gente, que nós temos quando a gente fala de risers, né, que são os dutos flexíveis? Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o maior usuário, tá, de dutos flexíveis no mundo. Beleza? Mas você tem uma pegada aí vantajosa em relação aos dutos de aço convencionais, mas isso trouxe também uma série de desafios. Para você ter uma ideia, um riser tem 6 camadas. A gente não tinha ainda nenhum tipo de ensaio não destrutivo para conseguir ver além da segunda. Você tentou ultrassom, você tenta, né? E ficou meio obscuro. Lá na Horus, a gente tem já uma equipe que faz a parte de inspeção visual, da capa externa, né? Que é a capa que protege as outras camadas das ações das intempéries, da água do mar e por aí vai. Mas aí nós fomos convidados. Eu lembro que o primeiro equipamento que chegou para a gente montar aqui era um negocinho, sabe, meio feio. Eu falei, mas que equipamento feio? O que esse trem faz mesmo? Falei, não, isso aqui, João, ele consegue fazer. Ele cria um campo eletromagnético e ele vai fazer uma ressonância da parte interna desse duto. A gente vai conseguir ver as camadas internas aí para ver como é que está a integridade do duto. Eu falei, rapaz, que legal, mas esse negócio é meio feinho, né? A segunda geração já fizemos os testes, se eu não me engano, foram 4, 5 dias aí. Aqui em Sergipe, tá, gente? Esse equipamento ele foi desenvolvido aqui em Sergipe pela Baker, tá? Foi o primeiro local do mundo onde ele foi instalado dessa maneira aí. A Baker Hughes, não sei se vocês conhecem, mas é um dos grandes players hoje aí do mercado offshore. Ela produz risers, tem essa parte mesmo aí de inspeções aí. É uma empresa, se eu não me engano, a sede dela acho que fica no país de Gales. Não sei te falar direitinho. O escritório acho que é ainda na Inglaterra, mas a sede é no país de Gales, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Feito esse primeiro teste com esse protótipo, chegou um tempo depois a geração 2 dele. E pessoal, já que vocês montaram o primeiro, montam o segundo aí para a gente poder entender aí e continuar avançando no desenvolvimento do equipamento. Então hoje a Horus, ela é a parceira da Baker na parte de manutenção, montagem e manutenção desse tipo de equipamento, tá? A gente não retira o equipamento do duto, todas as nossas intervenções de manutenção, elas são feitas porque é muito importante para o duto guardar a memória do local, tá? Para que não haja diferença de dados aí na análise. E é muito interessante porque ele consegue ver se a armadura se a armadura de tração do duto ela foi rompida ou não. Se foi rompida, se tem fio rompido, quantos seríamos? A gente deve estar recebendo ainda esse ano, a promessa é essa, a geração 3 desse equipamento. Mandaram uma foto para mim, eu falei, caramba, tá parecendo um Robocop, né? Lindíssimo, por sinal, para a gente que acompanhou o primeiro equipamento.
foi bem, é uma evolução fantástica. De novo, a Baker tem que agradecer aqui Sergipe pela oportunidade, né, de estar desenvolvendo esse equipamento. Eu já ouvi rumores aí que pela excelência dos dados que eles conseguiram através desse sistema de monitoramento, a própria Petrobras já falou que tem interesse, né, de manter esse sistema de monitoramento lá de maneira contínua, como é feito aqui em Sergipe. E assim, para nós também foi bastante desafiador, porque imaginem você está trabalhando no equipamento, você tem uma engenharia toda, cara, em outro continente, são 6 horas de delay. O parafuso aqui não entrou, né? Como é que faz? Vai para um lado, vai para o outro. Não, peraí. A gente vai ver o que está acontecendo. Eu falo assim, gente, a grosso modo, tá, né? O parafuso não entrou. Mas você tinha que falar assim, rapaz, o negócio aqui, esse esquema de montagem aqui não deu certo. E, diferentemente de nós brasileiros, o que eu acho que, às vezes, o brasileiro ele tem uma certa vantagem sobre os outros, por exemplo, você tem lá um sistema de feixe com parafuso mola, né? Porque o duto ele pode se despressurizar. Então, às vezes, você torqueia ali uma base, mas se houver uma despressurização, ela pode... E aí você cria um sistema de parafuso que corrige isso. Mas o parafuso está um pouquinho maior. Eu falei, cara, eu posso cortar bem aqui, ó. A gente corta, não precisa. Não. Ensaca tudo, manda para a Inglaterra que vai cortar lá. Eu falei, engenheiro brasileiro não faria isso. Ele resolveu aqui agora. Mas, né, não tem problema. Mas eu acho que é interessante também isso daí, uma das coisas mais legais que você tem quando você trabalha com outras culturas é essa interação, né? Eu acho bem interessante. Apesar de achar que a gente já teria resolvido, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Mais um case aqui, também bem dentro da área de vocês. E eu acho que a gente atendeu bem a esse cliente, porque houve uma alteração dentro da NR35, pessoal, que impactou muito as empresas que fazem trabalhos verticais, tá? Porque a norma ela pediu tempo de resgate. Então, percebo eu que para uma empresa que talvez não trabalhe ou que não tenha muita expertise nisso, é um número um pouco complicado de você quantificar. Olha, eu vou botar um eletrotécnico meu ali, ele vai fazer um reparo a 20 metros de altura. Se ele tomar um choque ou passar mal, quanto tempo eu boto ele no chão? A não ser que você tenha uma unidade ali de resposta à emergência e tudo, para te dar esse número com mais precisão, eu acho complicado você responder isso. E com essa alteração, né, com essa atualização dentro da NR35 dos planos de resgate, a gente foi convidado, porque o cliente ele não conseguia atender a essa pergunta, ele não conseguia dimensionar esse tempo, ele chamou a gente para fazer essa primeira rodada de manutenção. Pode passar. Então, era um trabalho relativamente baixo, eram 20 metros só, e, de novo, aí a gente esbarrou naquele velho problema. Cara, eu não tenho ninguém de elétrica que é escalador. Quem quiser fazer o curso, depois me pergunte, eu mando o endereço do centro de treinamento. Tem um aqui na Bahia, pertinho. E aí, o que foi que a gente conseguiu consolidar com o cliente? Olha, você tem a sua equipe de manutenção, que você não quer mais que suba, mas ele pode dar um apoio interno. Então, a gente vai, retira o equipamento, ele faz a manutenção e a gente reinstala, né? Conseguimos fazer uma coisa bem interessante, porque como tinha um de sobressalente, a gente já subiu com ele pronto, né? Então, ao passo que a equipe desinstalava o que estava defeituoso e ele já começava a receber a manutenção no solo, a gente já instalava aquele que que já tinha sido corrigido, e aí o trabalho correu bem. A maioria do meu pessoal só ficou... como é que eu posso dizer para vocês, incomodado, né, com a indução, né? Você tem lá não dá para tirar as duas mãos de uma vez só, né? E às vezes o cara ia lá, passava o cinto, estava conversando com o outro, que botava a mão, tomava aquela leve lembrança que a eletricidade nos dá. Olha, estou aqui. Agora tá, né? Mas aí, do segundo dia para frente, já correu tudo, que o pessoal já ficou mais esperto. É por isso que eu falo,
Essa área de vocês é muito interessante, ela tem ela tem os seus segredos, né? E, normalmente, para nós, na nossa área de atuação, na minha área de atuação hoje, eu tenho poucos profissionais que têm formação, que têm mais experiência, né, na área de analítica. Bem, gente, aqui vou falar também, acredito que seja o último tópico, em outro tipo de manutenção que a gente pode fazer em unidades que são geradoras de energia. Tá? Passar? Por exemplo, nós tivemos uma solicitação de um cliente nosso com relação ao sistema de SPDA. Tá? O projeto dessa unidade, todas as hastes, elas foram instaladas em aço carbono. O problema é que você está em cima do mar. Tá? Um ano depois, você tinha captor franco que estava caindo na cabeça do povo, porque a haste em si, o mastro, né, estava destruído. Então, esse cliente nos chamou e falou assim, olha, eu preciso que você suba aí, em todos os locais, remova todos os mastros que nós temos em aço carbono e coloque tudo em aço inox. Tá? Então, foi um trabalho que a gente desenvolveu. Bem interessante também, foi o primeiro manutenção de SPDA que a gente fez nesse sentido. E a gente fez essa substituição aí para adequar melhor ao ambiente, né? Talvez é uma coisa, eu não sei, eu não digo que foi falha de projeto, porque para mim não existe projeto falho. Se você aceitou, o cara não falhou, né? Mas eu acredito que se tivesse resolvido isso na primeira, teria, né, sido mais vantajoso. Esse trabalho a gente fez para a GE Power. Outro detalhe aqui também, pessoal, na mesma unidade, a gente fez recuperação de escadas, tá? Também escadas em aço carbono, bem próximas ao mar. E o que estava acontecendo com os trabalhadores do nosso cliente? O pessoal ia acessar os locais e as escadas estavam completamente corroídas, sabe? Gerando situações aí de insegurança. Então, esse cliente pediu, olha, vai lá, bota um pessoal seu, você não vai precisar usar a escada. Eu falei, não, a gente não precisa das escadas, não, pode ficar tranquilo. E a gente fez o quê? A recuperação desses locais. Tá? Tratamento de superfície, repintura, né? Para que os trabalhadores da unidade pudessem voltar a usar essas estruturas aí de maneira segura. Tá? Mais uma forma da gente contribuir. Outra instalação também, nesse caso é um navio, né, que fornece gás para a unidade. A gente executa também trabalhos. Nesse caso aí, foi um trabalho de, se eu não me engano, de inspeção dimensional do sistema de ancoragem. Tá? As correntes que fazem essa fixação do navio no sistema de ancoragem, elas perdem, naturalmente, né, pelo ambiente onde elas estão, elas perdem ali parte do seu diâmetro todo ano. Tá? Então, essa equipe nossa estava fazendo o quê? Eles estavam fazendo a medição dimensional para entender se o diâmetro que já havia sido perdido nos anos de uso batia com aquilo que estava sendo projetado, né? Ou se vai haver a necessidade de você fazer algum tipo de intervenção ali, aplicar uma pintura, etc. e tal, para que esse sistema consiga suportar a vida útil desse empreendimento. Então, de novo, né, eu sempre digo, o cara que toma conta hoje do plano de manutenção de uma unidade dessa, cara, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil itens ali que ficam piscando ali e que o cara tem que entender se aquilo está funcionando, se não está, se está dentro do previsto, se não está, bem desafiador. Bem, gente, é isso. A apresentação que eu tinha para falar para vocês, mostrar um pouquinho do que profissionais como eu e da empresa, e empresas como a que a gente tem, pode auxiliar vocês aí no dia a dia, né, na missão de vocês aí, como engenheiros, como gestores. E eu espero que a gente possa ter apresentado um pouquinho, tá, do que a gente faz aí e pode contribuir. Esses são os nossos canais aí, tá? A gente praticamente está em todas as redes sociais.
E a gente se coloca à disposição depois aí, sabe? Qualquer informação adicional, por favor, não se acanhe, pode solicitar que a gente faça. Acho que tem mais um. Esses são os nossos contatos, tá bom? O contato da Matriz, tem o meu contato, tem o contato do Emerson, que é o nosso diretor de engenharia, e tem também do Frederico. O Frederico, ele cuida das nossas operações lá no Rio Grande do Norte, tá? Então, eu sempre digo que o Frederico é o cara da eólica, né? Quando ele me liga, o coração já treme, né? Fala, nossa, só mais 100 metros de escada por dia, né? Tá? Mas tem feito um trabalho muito interessante lá. Também hoje é o cara que está muito à frente desse processo da nossa Câmara, né? O cara que tem auxiliado muitos meninos lá na adequação da Câmara. Eu não digo só para o Brasil, não. Eu falei para eles, olha, se você pegar o Brasil hoje, você tem vários outros países do mundo com a mesma similaridade de meio ambiente, né? Que também são produtores de engenharia eólica forte. Então tem sido uma parceria bem interessante aí que a gente tem tratado. Emerson, hoje ele tá na Bahia. Emerson também faz como é que eu posso dizer? Ele faz essa conexão da Horus ali com a região de Caetité, ai meu Deus, esqueci o nome daquela cidade do lado. Caetité, problema de idade, tá? Você vai esquecendo as coisas. Mas ele também cuida muito também dessa parte do setor eólico, e o cara, hoje é o nosso grande especialista na parte de dutos, né? Principalmente dos flexíveis. Então, nós três aí procuramos atender os nossos clientes aí, ou atender as nossas demandas da melhor forma, da maneira possível. Tá, gente? Bem, eu queria agradecer de novo a oportunidade. Eu sempre digo uma coisa para minha mulher. Eu gosto muito de estar no meio de gente jovem, né? Porque é bom você estar perto da energia, principalmente pessoas que estão fazendo um curso maravilhoso. Eu, particularmente, amo a engenharia. Trabalho como gestor, né, já há algum tempo, mas amo a engenharia. Eu acho que realmente é o caminho que se tem para se melhorar, para se entregar para a sociedade uma coisa melhor, um futuro melhor, né? Então, parabéns pela escolha do curso de vocês. Eu sei que não é fácil, né? É difícil, é incerto, né? Eu estava conversando com Clarinha, ela acabou de formar. Ela, meu Deus, ontem era o futuro, agora estou correndo atrás de emprego. Eu falei, é assim mesmo, né? Eu acho que é assim, não se assustem e vão para cima. Eu acho que o futuro, ele é especialmente favorável para vocês que estão cursando essa disciplina aqui, que escolheram ser engenheiros eletricistas, tá bom? É isso aí, muito obrigado.